Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis, esse aqui é mais um vídeo aqui no canal M Reis Geek. Depois de Ultimato, nós vemos que não é apenas Thor o único digno a carregar o Mjolnir. Muitos outros personagens, muitos não, mas outros personagens já foram dignos de levantar esse martelo. E eu vim aqui trazer para vocês quem são esses personagens e em que situação que aconteceu para que esses personagens pudessem erguer e também ser digno de erguer o Mjolnir, ou conhecido popularmente como o martelo do Thor. Mas antes de eu passar essa lista para vocês e falar de todos esses personagens, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal para me dar uma força. Se inscreve aí no canal, deixa seu like nesse vídeo e nos outros vídeos que você assistir, e também vai lá no Instagram e comece a seguir a gente lá no M Reis Geek. E além disso tudo, peço para vocês que compartilhem esse vídeo para outras pessoas, para que essas pessoas possam vir aqui e também curtir o vídeo, talvez se inscrever também, seria muito legal que vocês e outras pessoas pudessem vir se inscrever no canal, para o canal crescer cada vez mais. Fechado? Faça esse convite para vocês, se inscreve, compartilha, deixa seu like e vamos ao vídeo, vamos descobrir quem são os personagens dignos de levantar o Mjolnir. Bom, depois de Ultimato não é difícil dizer que o primeiro personagem que eu vou dizer aqui, é claro, que é o nosso Steve Rogers, o Capitão América. Nos filmes ele foi digno de levantar o martelo de Thor nesse último filme, mas nos quadrinhos ele já havia levantado o martelo de Thor em duas ocasiões. Em uma ocasião, numa situação de batalha, né, que eles estavam enfrentando, parece que era um demônio da morte, algo assim. O Thor estava sendo derrotado, então Steve Rogers foi capaz de erguer o martelo e jogar para o Thor, para que ele pudesse empunhá-lo e derrotar o vilão. Então ele conseguiu empunhar o martelo para jogar para o Thor. E numa outra oportunidade, o Capitão estava enfrentando o Serpente e o martelo de Thor havia sido jogado na terra. Como o Thor não estava aqui, mas apenas o seu martelo, ninguém podia empunhá-lo, correto? Não, errado. O Capitão foi lá e pegou e empunhou o martelo mais uma vez e assim foi digno e usou o poder do Thor para derrotar o seu inimigo. O Visão, o outro personagem que a gente viu levantar nos cinemas o martelo de Thor, foi o Visão. Mas muito é especulado como que o Visão pode levantar o martelo de Thor. Muitos dizem que ele realmente é digno, e ele provou ser digno naquela batalha no filme 2 dos Vingadores, lutando junto com os Vingadores para derrotar o Ultron, e ele acabou derrotando a última peça do Ultron no filme. Mas dizem outras línguas também que ele foi capaz de erguer o martelo porque ele era um androide, ele não era uma pessoa, então ele poderia levantar porque ele não tinha alma, não tinha nada, ele poderia levantar normalmente. Aquela brincadeira que eles fazem no final do filme, se colocasse ele no elevador e o elevador subisse, o elevador não é digno, mas estaria levantando o martelo. Claro que essa desculpa não fica muito certa, até porque se fosse assim, o Ultron também poderia levantar o martelo, e o Ultron não consegue, apenas o Visão. Então é mais claro, mais normal que ele seja digno realmente de levantar e obter esse poder. Natasha Romanoff, ela mesma, a Viúva Negra, já foi digna de levantar o martelo do Thor. Inclusive, no filme dos Vingadores, A Era de Ultron, tem um easter egg bem leve dessa situação. Lembra aquele momento que estão todos reunidos ali brincando de erguer, quem conseguiria erguer o martelo de Thor, e ela não participa, ela não vai lá tentar? Por que ela não vai tentar? Isso é um easter egg de uma fase onde ela, nos quadrinhos, conseguiu erguer o martelo de Thor. Então ela não foi lá porque talvez ela conseguiria erguer, né? No filme eles fazem essa brincadeira, mas isso acontece numa realidade paralela, né? Num dos multiversos que a Marvel tem. Nos quadrinhos, a Viúva Negra consegue erguer, e nessa oportunidade ela adquire os poderes do Thor, se tornando assim a nova rainha de Asgard. É isso mesmo, ela toma o trono para si e se torna a nova rainha de Asgard. Mas claro, isso numa realidade paralela da original, isso nos quadrinhos. A Romanoff, a nossa Viúva Negra, já foi digna, e a gente já sabia mais ou menos que ela era digna assim de erguer o martelo do Thor. Bill Raio Beta. Vocês conhecem o Bill Raio Beta? Ele já teve algumas menções honrosas, né, alguns easter eggs dele no universo cinematográfico. Foi no Thor Ragnarok, onde, quando eles estavam indo para aquela cidade onde eles iam batalhar, né, onde o Thor ia batalhar com o Hulk, tinha uma estátua com o formato do rosto do Bill Raio Beta. Quem é Bill Raio Beta e por que ele é digno de erguer o martelo do Thor?
Bill Raio Beta é um Corbinita modificado geneticamente para se tornar o protetor da sua própria raça. Enquanto ele fugia da destruição de sua galáxia, ele acabou encontrando com o Thor e, no mal entendido, eles acabam batalhando um contra o outro. Eles acabam lutando um contra o outro e, numa oportunidade, Bill Raio Beta consegue erguer o martelo do Thor e usar até contra ele. E isso mostrando que ele era digno, que ele não era um inimigo de fato, né? Ele não era um inimigo contra o Thor. Nessa ocasião, o Thor foi derrotado pelo Bill Raio Beta e Odin viu que aquele ser não era um ser do mal, não era uma pessoa do mal, e assim fez um martelo para ele, já que ele era digno de levantar o martelo, o Mjolnir. Ele fez um novo martelo para que o Bill conseguisse proteger a sua raça com os poderes dele, sem, né, ter que tirar o martelo do Thor. Odin fez então o Rompe Tormentas. Lembra quando eu disse que tiveram muitas referências a ele? O Rompe Tormentas, no universo cinematográfico que o Thor usa, aquele machado grandão, originalmente é do Bill Raio Beta. O Odin fez exclusivamente para ele, para que ele pudesse continuar com seus poderes protegendo o seu povo. Ele foi um personagem muito interessante que bem provável pode aparecer aí, inclusive até nesse próximo filme dos Guardiões da Galáxia, que terá a presença do Thor. Quem sabe a gente pode ver Bill Raio Beta aparecendo. Seria bem legal também, e ele é mais um dos personagens que puderam erguer o Mjolnir. Outro personagem que pôde erguer o martelo do Thor foi Bor. Você sabe quem foi Bor? Ele foi nada mais, nada menos que o pai de Odin. Ele é o avô de Thor. Exatamente. Ele é o pai de todos, ou seja, ele é o avô de todos, vamos dizer assim. Então, ele foi capaz de erguer o martelo do Thor numa situação onde Loki ressuscitou o Bor e fez ele imaginar, com seus poderes, né, de ser o deus da trapaça, fez com que ele imaginasse que Manhattan era um local dominado por demônios, e o Thor era o líder dessas forças do mal, desses demônios. Então Bor foi lutar contra os demônios por conta dessa manipulação que o Loki fez pra ele, fez ele imaginar isso, e ele foi lutar, e então Thor jogou o Mjolnir nele, e ele simplesmente pegou o Mjolnir na mão e depois o destruiu. E claro que ele seria muito digno, né? Tanto é que o Odin foi quem colocou o encantamento. O Odin também é um que consegue levantar o martelo de Thor, e é nada mais nada menos normal do que o pai dele conseguir também levantar. Então o avô de Thor também consegue levantar o Mjolnir. Outro personagem que também já conseguiu levantar o Mjolnir foi o Hulk. O Hulk é o único personagem que consegue burlar o encantamento de Odin e consegue levantar o Mjolnir na força bruta. A gente viu nos filmes que ele não conseguiu levantar, todas as vezes que ele tentou, não conseguiu, mas quando o Hulk perde o controle e fica absurdamente nervoso, tanto é que o Hulk é um personagem que quanto mais nervoso ele fica, mais forte ele fica também. Então dizem que ele não tem limites para o seu poder, quanto mais nervoso, mais forte ele consegue ficar, e ele, com essa força absurda, com essa raiva absurda, ele perde o controle e ele consegue burlar o encantamento e levantar o martelo na força bruta. Imagina essa cena sendo mostrada no MCU, onde Thor joga o martelo no Hulk e ele com muita raiva numa situação esporádica aí que possa acontecer, ele levante o martelo com a força bruta e jogue de volta. Seria bem legal de ver. E Hulk tem que ser assim, né? Pra ele levantar o Mjolnir teria que ser na força mesmo. Então Hulk também conseguiu. Sabe outro também que conseguiu levantar e usou uma forma de burlar também o encantamento de Odin? O Magneto. O Magneto, todo mundo sabe o poder dele, ele consegue manipular todos os objetos feitos de metal e tudo mais. Então, com isso, ele conseguiu criar um campo magnético em torno do martelo do Thor e conseguiu manipular esse campo magnético, fazendo assim com que o martelo se levantasse à vontade dele. Ele conseguiu controlar o martelo e fazer o que ele quisesse com o martelo por conta desses campos magnéticos que ele consegue controlar em volta do martelo. Vai dizer que esse cara não é poderoso. Eu tô louco pra ver no MCU um Magneto super poderoso e super bem representado também. Vai ser bem legal a gente ver esse personagem nos cinemas junto no MCU. E eu já falei que o Hulk conseguiu levantar o martelo, mas o Hulk vermelho também conseguiu levantar o martelo. Numa briga dele com o Thor, no espaço, Thor joga o martelo em cima dele e ele consegue segurar e manipular o martelo. Porém, eles estavam numa situação de que não tinha gravidade. Então a gente não fica nessa dúvida se ele realmente levantou o martelo ou se ele simplesmente manipulou o martelo numa situação sem gravidade. Ele estava no espaço, não tinha gravidade, o martelo
estavam simplesmente flutuando, e ele usou isso no seu benefício, usando o martelo contra o próprio Thor. A gente aí tem essa dúvida de se realmente ele foi digno ou se ele usou, né, o meio, deu sorte dele estarem no lugar onde ele conseguisse manipular o Mjolnir. Sabe outro personagem que esse com certeza vai te surpreender? O Superman. O Superman foi capaz de levantar o martelo do Thor. E eu não tô confundindo não, eu não tô confundindo. Eu sei que o martelo de Thor, todos os negócios são da Marvel e o Superman é da DC Comics. Porém, nos quadrinhos já tiveram vários crossovers onde eles se encontram e lutam um contra o outro ou se ajudam contra um mal maior, e nesse caso foi isso que aconteceu. Eles se uniram para um mal maior e o Superman conseguiu levantar o martelo do Thor. Porém, nessa história tem uma situação que dizem que o martelo estava sem o encantamento. Então, talvez ele só pôde levantar o martelo porque qualquer um conseguiria levantar, porque ele não tinha encantamento. Mas nós, fãs, sabemos que se tem uma pessoa digna de levantar e de ter esse poder na DC e no mundo dos quadrinhos, né? Essa pessoa é o Superman. Então, com certeza, a gente sabe que ele seria digno até se tivesse encantamento o martelo, não é verdade? E aproveitando que estamos falando da DC Comics, outro personagem da DC que conseguiu levantar o martelo de Thor foi a princesa Diana, a Mulher Maravilha. Ela conseguiu erguer o martelo de Thor, porém, ela é uma pessoa tão digna que ela viu que o poder era tão grande desse martelo que ela resolveu deixá-lo de lado, porque disse que usar o artefato, usar esse poder, era até apelar, né? Era uma apelação. Então ela prefere deixar aquele martelo de lado e lutar com as próprias mãos do que usar aquele poder, porque ela acha que aquele poder é muito apelativo. Quer mais dignidade do que isso? A nossa princesa Diana, a Mulher Maravilha, não poderia demonstrar maior dignidade, né? Por isso que ela foi capaz de erguer o martelo com muita facilidade. E uma outra personagem que foi capaz de erguer o martelo de Thor e ficou até um bom tempo com ele é a Jane Foster. A Jane Foster, numa história dos quadrinhos, se tornou a Thor e ficou um pouquinho com esse manto, porque ela foi capaz de erguer o martelo porque o próprio Thor não conseguia mais erguer. O Thor se tornou indigno, ele não poderia mais erguer o martelo, ele não conseguia mais erguer o martelo, e aí Jane tomou o seu lugar, se tornando a Thor. Isso acontece porque um vilão chamado Gorr queria destruir todos os deuses do universo, porque ele dizia que os deuses eram o mal do universo, e eles faziam mal para as pessoas, mal do universo. Só por existir deuses, isso fazia mal às pessoas, à humanidade e todo o universo. Ele atacou querendo matar todos os deuses, mas foi derrotado por Thor. Porém, isso deu uma pulga atrás da orelha do Thor, porque o Thor meio que concordava com isso, porque muitos problemas que a humanidade tinha eram por conta dos deuses. Mas isso não o deixou indigno. O que deixou indigno foi quando Nick Fury, numa outra situação, chegou para ele e disse no ouvido que Gorr tinha razão, levando todo aquele problema psicológico que o Thor já teve, né, de ficar pensando que realmente os deuses tinham problemas, os deuses causavam muitos problemas, e com essa afirmação do próprio Nick Fury falando pra ele, ele realmente colocou isso na cabeça, que o problema do universo eram os deuses. E como ele era um deus, ele acaba se tornando indigno de levantar o martelo. Ele acaba sentindo isso dentro dele e ele não conseguiu mais erguer. Quem conseguiu erguer foi Jane Foster e tomou o manto de Thor. E aí foi uma saga chamada Thor Indigno, onde ele conseguiu uma outra forma de batalhar, mas sem usar o Mjolnir. Claro que depois ele conseguiu, né, depois de um desenrolar grande, ele volta a pegar o Mjolnir, mas nessa oportunidade foi Jane Foster que ergueu e teve os poderes de Thor e ficou com o Mjolnir. E é isso, gente, esses foram os personagens que já ergueram o martelo de Thor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não conhecia, né, não sabia de algum desses que eu citei, deixa aqui nos comentários e aproveita, deixa seu like também e se inscreve no canal, que me ajuda demais. Espero que você tenha gostado do vídeo. Também tem muitas coisas legais lá no Instagram do M Reis Geek, então vai lá no Instagram, começa a seguir a gente e se inscreve aqui e beleza. Fechado? É isso, vou ficando por aqui, valeu, tchau, tchau!